Querido, se você tivesse que dar um tema essa ministração, qual tema você daria? Espírito de confusão. Qual é a outra aí? Falta de comunicação. Amém. Querido, a oitava chave hoje é a chave, de resposta é o seguinte: amor. O antídoto do espírito de confusão. Eu queria falar para vocês sobre a chave do amor contra o espírito de confusão. E tem tudo a ver com casamento, tudo a ver com amizade, tudo a ver com relacionamento, tudo a ver com pai e filho, tudo a ver com aqueles que mais estão perto de nós. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu queria que vocês abrissem, queria que vocês ficassem em pé. Vocês podem ficar em pé mais uma vez? Abra, por favor, sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, versículo 16, por gentileza. Tiago, capítulo 3, versículo 16, por favor. Tiago 3, versículo 16, chegaram aí? Diz o seguinte: pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão. E toda obra má. Ele utiliza uma palavra muito forte: toda obra do mal. Ele está dizendo 3 elementos: inveja, espírito faccioso é igual a confusão. São 3 situações aqui. E ele diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Pai, nós queremos agradecer, nós queremos te bendizer pela palavra, pela tua semente, e nós declaramos que ela vai cair no nosso coração e ela vai frutificar na autoridade do nome de Jesus. Vocês podem dizer? Amém. Graças a Deus. Queridos, eu queria indicar um livro que nós temos na nossa livraria chamado A Isca de Satanás. Esse é um livro extraordinário para esse assunto. Caso você queira aprofundar e precise aprofundar, eu queria que você comprasse esse livro. Esse livro eu reli, dei uma olhada e estava pegando agora as aulas, inclusive de John Bevere de novo, para poder ministrar para vocês, óbvio, com uma outra percepção, ainda um pouco mais dilatada para essa questão. Quando a gente começa a olhar a palavra, por exemplo, aqui quando ele diz assim, inveja, a primeira coisa que a gente pensa em inveja é alguém que está com o olho gordo nas coisas dos outros, não é isso? Vocês estão comigo, amados? Inveja, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Inveja. Mas se eu disser para você, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, está falando dos dons espirituais, e está escrito bem assim, que ele não quer que nós sejamos ignorantes acerca dos dons espirituais. Aí ele vai chegar um momento que vai dizer assim: Paulo, e eu quero que vocês busquem os melhores dons com zelo. E se eu disser que a palavra inveja, no contexto de Tiago, a mesma palavra no grego é a mesma palavra de buscar com zelo os melhores dons, porque no original grego a palavra inveja e a palavra zelo é a mesma palavra. Olha só, presta atenção nisso, porque a palavra no grego é zelou. Zelou é um zelo, mas é um zelo tão poderoso que chega a criar uma facção. É por isso que surge um nome na Bíblia chamado zelotes. Lembra que Pedro era um zelote? Pedrão, Simão Pedro, São Pedro, Pedro era um zelote. É por isso que ele andava com espada debaixo da roupa. Os zelotes eram um grupo de extremista. Se você não sabe, os zelotes eram um grupo extremista. Pedro fazia parte de um grupo extremista. Ele era um zelote. Os judeus zelotes acreditavam que iam ganhar de Roma, e o Messias seria um grande general que iria levantar uma revolta armada contra Roma. É por isso que na hora que Jesus está sendo levado para a cruz, Pedro pega a espada e diz: é agora. Aí já corta a orelha de Malco. Aí Jesus disse: epa, peraí, se você acha que se eu quisesse, eu não trazia aqui agora 6 miríades de anjos? Não, você não está entendendo não. Não é esse tipo de luta que eu estou trazendo.
Então, Pedro era um zelote. Por quê? Vem da palavra zelo. Zelo é uma vontade, um desejo, uma expectativa tão forte que você fica obcecado por aquilo ali. Quanto aos dons, ele diz, você tem que ter essa obsessão, você tem que procurar os dons com muito desejo, Paulo diz. É essa palavra, tá certo? Você pode procurar inclusive no dicionário Strong. É o mesmo que eu estou falando aqui para você. E o que é que acontece? Ele diz que esse zelo colocado na forma errada vai criar sentimento faccioso que vai gerar espírito de confusão. Ele vai dizer, inclusive, que é nesse ambiente que toda obra do mal acontece. Eu vou dar um exemplo para você. Tem pessoas, eu não sei se você é dessas, que acredita que não tem possessão demoníaca, né? Que acredita que não tem possessão demoníaca. Deixa eu dizer algo para você: demônio é real e possessão demoníaca é real. E tem pessoas que acham que para ficar possesso por um demônio, tá? Para ficar possesso por um demônio, a pessoa ela precisaria ir fazer um trabalho de bruxaria ou coisa parecida, e acha que é por isso daí que acontece uma possessão. Não vou dizer para você que isso é mentira. Sim, acontece muito por isso, sim. Mas muitas pessoas que eu já peguei possessa por demônio, a porta de entrada foi o ódio. Ódio. Eu estava uma vez em uma palestra de sexologia. Imagina isso, olha que viagem. Eu estava na palestra de sexologia no casamento, junto com a minha esposa. E lá eu estava numa palestra, e uma irmã, colega nossa, que é advogada, na época, alguns anos atrás, ela estava estudando para tirar o OAB. Hoje ela é uma procuradora. E ela disse: pastor, eu tenho uma amiga que estava estudando para o OAB, na madrugada ela ficou possessa. Tem como eu levar aí na igreja? Eu estava lá na igreja sede. Eu era conselheiro na igreja sede. Eu disse: pronto, traz aí. E aí eu subi, quando ela chegou, nós somos para a salinha dos conselheiros. Os conselheiros trabalham com conversão, batem o Espírito Santo nas igrejas do Verbo da Vida. Eu subi para a salinha dos conselheiros. Sentou essa amiga nossa e essa outra jovem. A jovem chegou, querido, muito nova ela, muito bonita, e de uma família muito famosa do estado de Sergipe. Uma família muito famosa. Uma pessoa aparentemente, querido, que tem tudo, nasceu em berço de ouro, maravilhosa. E estava eu e Dani lá sentados. E na hora que eu entrei na sala, eu percebi algo ruim. Eu percebi algo muito forte no meu espírito. E aquele ambiente estava me deixando meio até tonto, meio zonzo ali. E na hora que eu me sento para começar a conversar, eu disse: Senhor, me deu uma direção. Aí o Espírito Santo disse: começa a falar do sangue de Cristo e começa a falar que Jesus triunfou na cruz. Eu comecei a falar. Daqui a pouco eu esqueci que eu estava ali e tinha que estar ligado na moça. E a moça estava perto de mim, Dani mais distante, a outra colega lá, a outra irmã lá. E eu me empolgo e comecei a pregar. Vocês me conhecem, eu gosto de pregar, e comecei a pregar, e me esqueci. Aí eu olho para um, olho para outro, daqui a pouco eu estou pregando até para Dani do meu lado. E eu disse: pô, que pregação boa aqui, irmão. Glória a Deus, e começo a pregar. Quando eu viro de lado, eu só vi um vulto passando assim, uma mão, duas mãos passando na minha cara, e Dani dizendo: bote suas mãos para trás em nome de Jesus. E ali aquela moça, eu vi algo que é daqueles que eu digo assim, na prateleira da fama. O rosto daquela moça estava parecendo um maracujá de gaveta. Já não era mais uma coisa natural, era uma coisa sobrenatural. E ali a gente ministrou libertação, ela confessou Jesus. E aí o Espírito Santo disse para ela: bom, se ela entrou um demônio, é porque ela abriu uma brecha. Ela abriu uma porta muito forte. Pergunte a ela, o Espírito Santo falou comigo. Eu disse: irmã, qual foi a brecha? E aí conversamos, e ela disse: olha, eu tenho tanto ódio da minha tia, que eu comecei a desejar a morte dela. No meu íntimo, desejei a morte dela, desejei o mal dela, eu tenho ódio dela, é muito ódio. E eu fui em tal lugar, fiz um trabalho para ela, fiz assim, assim, assado. E eu disse: irmã, você vai ter que perdoar. Você vai ter que perdoar, você vai ter que perdoar. E aí ela perdoou. Sabe, irmão, o ódio não é só uma porta de entrada para demônios. A Bíblia diz que o ódio, a raiva, o rancor, o ressentimento. Porque tem pessoas que dizem: não, não tenho ressentimento, eu não tenho ódio. Não, mas é a mesma coisa. Ódio, rancor, ressentimento, tá bom? Todo esse sentimento ruim que está dentro da pessoa é uma porta de entrada para a doença. A Bíblia diz que seca até os ossos.
O que é que seca até os ossos? Câncer. Tem muitas pessoas que estão ficando doentes por causa de ódio, rancor, ressentimento, irmão. Então nós precisamos compreender que a obra do mal se estabelece, muitas coisas ruins se estabelecem, tá certo? Disfunções acontecem por causa de rancor, ressentimento e ódio. E o diabo, ele é expert em criar atmosfera para isso. Então ele começa a criar atmosfera para isso. E como é que ele cria essa atmosfera? Ele diz que cria essa atmosfera onde há muito zelo, onde há muita expectativa, onde há muita inveja. A palavra inveja, repito de novo, é um lugar que a pessoa está obcecado por aquilo, está olhando muito para aquele relacionamento, está olhando muito para aquela pessoa, está olhando muito para aquela relação. Vá conseguindo, eu estou construindo ainda para você poder compreender onde o diabo trabalha. Sabe onde é que o diabo trabalha? Onde há relações sem Deus, onde a relação é uma relação que a pessoa ela estabelece com uma outra e Deus ele perde a influência. Isso pode acontecer dentro da igreja, isso pode acontecer em diversos lugares, inclusive no casamento. Vamos explicando, você vai entendendo e a gente vai tentando demonstrar para você o que a Bíblia quer falar sobre isso. Eu queria ler para vocês o que está escrito em Salmos 55, versículo 12. Está escrito assim: com efeito, parece só o que Davi fala. Davi está falando aqui no Salmo 55, 12. Com efeito, eu vou pedir perdão aos irmãos, porque eu tenho muito para poder passar, para chegar em um ponto, tá bom? E eu não queria perder muito tempo, tá certo? Mas está sendo gravado. Eu sei que muita gente precisa dessa mensagem. E aí o que acontece? Em Salmo 55, versículo 12, está escrito o seguinte: com efeito, não é o inimigo que me afronta. Não é o inimigo que afronta. O que ele está dizendo é: não é o inimigo que alcança meu coração. Não é o inimigo que me machuca. Não é o inimigo que consegue me desestabilizar. Não é o inimigo. Ele diz aqui, e se o fosse, eu suportaria. Isso que é suportável. Uma agressão de um inimigo é suportável. Por quê? Não tem expectativa. Não há zelo, não há expectativa naquilo dali. Não tem como criar algo ali. Vocês vão entender o que eu estou falando. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Vamos colocar aqui, vamos colocar níveis aqui, beleza? Vamos colocar pessoas comuns do mundo, pessoas do mundo, vamos botar assim, né? É uma linguagem evangélica, pois sim. Pessoas do mundo. A minha expectativa nas pessoas no geral, é real isso, tá bom, gente? A minha expectativa, a sua também, acredite, no geral é uma medida como essa. Então, se alguém no geral fizer um pouquinho a mais, você vai dizer: uau, que pessoa diferenciada, que pessoa absurdamente abençoada. Porque se sua expectativa é essa, e alguém entrega só um pouquinho a mais, você se derrama todo. Você diz: meu Deus, que coisa extraordinária, que coisa poderosa, que coisa fora do comum, incomum. Seu marido, sua esposa, você acha que está nesse nível? Me responda, gente. Seu pai, sua mãe, não deveria, amém? Estou dizendo que não deveria. Seu irmão, sua irmã, não deveria. Mas qual deveria ser a expectativa em pessoas como nosso irmão, nossa irmã, nosso pai, nosso cônjuge? Se a minha expectativa no mundo é essa, a minha expectativa com o nosso cônjuge aumenta mais. Eu tenho percebido, diante de Deus, que a expectativa no pastor é aqui. Vocês estão comigo? A expectativa nos pastores é aqui. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Agora, se o pastor não pegar na sua mão hoje, eu vou sair da igreja. Eu vou sair da igreja. Como é que pode? O pastor não pegou na minha mão hoje.
O pastor não me elogiou, eu fiz tantas coisas e ele não viu. Só presta Beltrano. Inveja, está percebendo? Só presta Beltrano, comparação. Por quê? Porque eu estou zeloso, eu estou conectado em uma expectativa que gera comparação, disputa, facção. A inveja surge disso aqui. Surge de alguém que você está conectado e o diabo está colocando coisas na cabeça. O diabo coloca coisas na cabeça e começa a trabalhar e começa a fermentar ali dentro um ambiente, entenda, uma atmosfera que é propício para ele habitar. Eu vou dar um exemplo prático para você. Por exemplo, os fungos. Os fungos é um tipo de animal, é uma categoria bem difícil lá para poder estabelecer. Eles dão no pé, como o pé de atleta, né? É pé de atleta, né? Não esqueci o nome, frieira, né? Eu conheço. O fungo dá na frieira, o fungo dá numa parede, aquele mofo, o fungo dá numa comida, o fungo dá debaixo de uma árvore que está apodrecendo. O fungo precisa de algumas coisas: umidade, calor e escuridão. Nesse ambiente o fungo nasce, o fungo se desenvolve. Vocês estão comigo? É um ambiente para o fungo infestar. Então todo animal, todo ser vivo precisa de um ambiente para infestar. A mesma coisa são os demônios e a mesma coisa é Deus. Os demônios trabalham em lugar, e todo mal habita em lugar sem ordem, onde há desordem, onde há espírito de competição, facção, brigas, onde há arranhões, onde há disputas, onde há medo. Isso daí é trabalhado articulosamente pelo diabo, irmão. O diabo trabalha para a gente não funcionar desde criança. Não há tempo de falar sobre tudo isso, mas desde criança nós somos empenados no juízo para poder comer os lixos do diabo e enxergar o mundo e a vida como ele quer que a gente enxergue. Estão comigo? Aquele repórter ali é a figura da inspiração satânica do inferno. Vocês viram aquele repórter? Ele chega aqui e diz: olha, e aí, o que você está achando dessa feira? A mulher disse: tem coisa boa, tem coisa ruim. Você viu? Olha, ela disse que é tudo ruim aí. Aí disse: não posso fazer nada com a prefeitura. Ela está dizendo que se resolve lá com a prefeitura. Você está entendendo? Até que a mulher fechou a porta na cara dele, pô. Isso, essa conversa está toda doida. Ela teve discernimento. Diga discernimento. E uma ação. O problema é ter discernimento, que na maioria dos casos, colocando o repórter sai de cena e diz: agora pode brigar. E o demônio fica ali vendo só. Ali começa a briga. E a discussão. A Bíblia diz que há quão bom e quão suave que os irmãos vivem em perfeita unidade. Ele diz: é ali que o Senhor ordena a bênção. Deus não consegue ordenar bênção numa igreja que briga. Deus não consegue ordenar bênção em uma casa que briga, em uma empresa que briga, em um casamento que briga. A Bíblia diz que a gente pode entregar aqui agora R$1 milhão de oferta ao Senhor. A igreja vai receber, vai pagar as contas da igreja, mas a Bíblia diz que se você tiver brigado com ressentimento e rancor no coração com seu irmão, Deus não recebe. A Bíblia diz que se você tiver brigado com o seu esposo ou com a sua esposa, as suas orações não são recebidas por Deus. Suas orações são impedidas de ser recebidas por Deus. Deus não recebe. Deus não recebe. É um ambiente propício para avolumar pensamentos, desejos, emoções tóxicas, absurdamente tóxicas. Então precisa-se de alguns elementos para isso. Voltando para a questão do repórter, o repórter ele está ali, e aquele repórter pode estar simbolizando um demônio mesmo,
ou uma pessoa infestada por demônios, por espírito de confusão. Porque tem pessoas, irmãos, que se permitem serem usadas pelo diabo para poder semear discórdia. E nós precisamos identificar essas pessoas. Só que Davi disse: estas pessoas têm acesso a nós. Ele diz: não vai ser um maluco na rua passando, não. Não vai ser, preste atenção no que eu estou lhe dizendo, não vai ser um maluco na rua, não. Não vai ser qualquer pessoa, não. Vai ser alguém que tem acesso ao seu coração. Vai ser alguém que você tem expectativa. E quanto mais expectativa, mais frustração. Quanto mais expectativa você tem, mais frustração você tem. Só que nós precisamos entender que tipo de expectativa é essa. Não estou dizendo a você, preste atenção no que eu estou lhe falando, que você não tem que ter expectativa no seu esposo dele ser fiel. Não é sobre isso. Eu não estou dizendo que você não tem expectativa. Não é sobre isso, irmão. Mas eu estou tentando trazer para você uma coisa chamada de sobriedade, ser sóbrio. Vou dar um exemplo prático para você. Eu preguei domingo de manhã sobre isso, domingo passado. E eu falei o seguinte, estou repetindo de novo. Às vezes nós estamos dentro de um ambiente cheio de gás. Alguém abriu o gás. De forma irresponsável abriu o gás. Alguém vem, sem saber, acende um fósforo. Explode tudo. Manchete. Quem acendeu o fósforo é culpado. A expectativa vai toda em cima de quem acendeu o fósforo. Só que nós estamos lidando, eu e você, fazemos parte dessa situação. De pessoas que foram contaminadas, que foram trabalhadas em ambientes e pessoas, e tem coisas dentro de nós somatizadas. Vocês estão comigo? Amém mesmo ou não? Tá. Me explique mais, pastor. Vou explicar. Às vezes, querido, a pessoa viveu a vida toda, por exemplo, a pessoa viveu a vida toda associando o não, vocês estão comigo? Associando o não, estou dando só um exemplo bem superficial e supérfluo. Associando o não ao maltratar. Pastor, minha vida toda, meu pai, quando vinha me dar um não, me batia. A vida toda, o professor, quando me dava não, me ofendia. Então, todo ambiente que eu recebi não, eu fui muito oprimido pelo não. Estou dando um exemplo muito superficial, que tem a ver com a cura no final. Beleza. Daí, essa pessoa, ela está projetada, ela está pronta, ela é uma bomba relógio. Só que até agora, ninguém acionou essa bomba, graças a Deus. Até que um dia ela está em um ambiente. Nesse ambiente, chega uma esposa, um esposo, chega um pastor, chega um patrão, chega alguém e diz para a pessoa não. E dá um não sério. Isso é não. A pessoa risca aquele fósforo e sai explodindo tudo dentro. E você depois diz: oxe, eu só dei um não. Mas para a pessoa não foi só um não. A pessoa lançou aquela palavra dentro de todo um processo. Essa pessoa sai dizendo, escuta isso, tá vendo? Lembrando da reportagem. A pessoa sai dizendo: quando o meu patrão chegou, que me deu não, me humilhou, me fez me sentir a pior pessoa do mundo, me fez me sentir humilhado, me fez me sentir. Opa, me fez sentir. Então eu já não estou mais lidando com o campo da razão, eu estou lidando com o campo da emoção. O campo da emoção é mais profundo, e o campo da emoção que é mais profundo é terra. Kenneth Reagan fala isso. O campo da batalha da mente, no campo das emoções, sempre será vencido pelo diabo. Sempre será vencido pelo diabo. Tanto a psicologia, como a teologia, ou a Bíblia, ou a prática da palavra, os psicólogos conseguiram chegar nesse entendimento, graças a Deus por isso. Tem que arrancar a pessoa do campo das emoções e levar para a razão, para a pessoa poder compreender. A Bíblia diz que o nosso culto é racional.
A Bíblia diz que nós precisamos ser levados a um lugar de sobriedade, de percepção. E tem um caminho para isso. Esse caminho é difícil, esse caminho é doloroso, mas esse caminho é curador e libertador e atrai bênçãos. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Estão conseguindo me acompanhar até aqui? Então o diabo, ele vai jogando, ele joga com, eu chamo de papagaio de pirata. Quem é um papagaio de pirata? É a pessoa que se coloca na condição de ficar sendo leva e trás. É o leva e trás. Olha, Dene, Beltrano falou isso de você. Aí Dene disse: cara, eu estou chateado com essa situação. Ó, irmão, Dene disse que está muito chateado com o senhor. Aí, pois é por isso mesmo que eu estou chateado dele. Ele fica falando para os outros de mim. Pois é, né, rapaz? Olha, ele disse que você fala mal de você para outras pessoas. Vai jogando, meu irmão. Vai jogando. E vai construindo uma sociopatia. Essa pessoa que está sendo interlocutor não percebe, mas ela está sendo sociopata. Vou chegar no ponto, irmão. Isso vai adoecendo todos. Adoece ele. A pessoa que também está adoecendo. Essa pessoa é um ser humano. Tá certo? Essa pessoa é um ser humano. Vamos entender isso. E adoece ele. E cria aqui um sentimento de confusão. Se isso é dentro de um casamento, irmão, se isso é dentro de uma família, se isso aqui é dentro de uma empresa, acabou, meu irmão. Conta vai para o beleléu, paz é beleléu, saúde é beleléu, psicológico vai para beleléu, vai tudo beleléu, porque é um ambiente propício para um fardo satânico. É forte, irmão. Quando você menos se pega, você só está pensando nisso o dia todo. Você só está emprenhado disso. Você só enxerga outra pessoa dessa forma. E você vai ressentindo. Ressentir é sentir de novo. E vai sentindo. E vai aprisionando seus pensamentos nesse sentido. Vocês estão comigo ainda, amados? Amém mesmo ou não? Está aqui ou não está aqui? Amém. Glória a Deus por isso. Então, querido, deixa eu dizer algo para você. Queria muito falar com você sobre isso ainda nessa noite. Oxente, não tem mais tempo não? Não, está repreendido. Oxente, acabou? Não, nem introduzi minha ministração. Pelo amor de Deus, deixa de onda. Oxe, pelo amor de Deus, homem. Vou mais 15 minutos aqui, vamos embora, vamos lá. Oxe, pelo amor de Deus, homem. Vamos lá. Glória. Em Provérbios 6,16. Provérbios 6,16. Vocês estão comigo? Diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. 6, repete comigo, diga 6 coisas. Deus tem raiva. A 7ª, ele tem ao quadrado. Ele fica fulo, ele fica picado. Deus fica, eu não vou dizer que ele fica com ódio não, mas ele fica irado. Deus fica irado com a 7ª. Vamos ouvir a 6 e vamos ver a 7ª. Ele diz: língua mentirosa, raiva, tem uma raiva. Mão que derrama sangue inocente. Olha, imagina o que o Hamas fez com os inocentes. Ele fica com raiva. Olha que viagem. Está no mesmo pé de quem fica mentindo. Olha. E o Hamas está fazendo isso. E quando alguém está mentindo, destruindo a reputação de outra pessoa, diante de Deus é igual o terrorista lá. Eu estou a Bíblia aqui, viu? Se você não gosta, leia a Bíblia e fica com raiva de Deus. Eu estou expondo a palavra, sou expositor. Aí, coração que maquina pensamentos perversos. Como é que eu faço para derrubar Beltrano? Como é que eu faço para destruir esse casamento? Como é que eu faço para destruir essa igreja? Como é que faz isso agora acontecer? E essa empresa, eu quero destruir essa alegria, é muita felicidade perto de mim. Não. Pés que se apressam a correr para o mal. Rita, a última fofoca. Está sabendo? Ô glória. Estou comigo? Alô? Lembre que quem faz isso com alguém vai fazer com você também. Se já não está fazendo. Vocês estão comigo? Tenha muito cuidado. Veja, eu trabalhei na inteligência, certo? Eu trabalhei 17 anos de sistema prisional. Fui corregedor, diretor do presídio. Eu tinha informantes.
A gente trabalha com informações veladas e informações fragmentadas. A gente sabia quando o informante estava jogando com a gente e jogando com os outros. Os meliantes, vamos botar assim. Quando eu estava trazendo informação aqui, se fazendo com a gente, ganhando do nosso lado e ganhando do outro lado. A gente sabia quando isso acontecia. Nunca ache, e tenha muito cuidado de você achar que determinadas pessoas que ficam trazendo informações sem necessidade, que essa pessoa tem uma intenção verdadeira. Talvez ela é mais doente do que a outra pessoa. Vocês estão comigo ou não, amados? Vocês estão mesmo aqui, amados? Estou achando que vocês estão assim, meio down hoje, mas tudo bem. Deve ser igreja, deve ser o dia das crianças aí, né, amados? Mas tudo bem. Aí, sexto, testemunha falsa que profere mentiras. Não, eu vi, não, eu escutei. Não, eu escutei, irmão. E assim, vocês sabem que hoje, graças a Deus, o que esse bicho aqui tem salvado de gente. Alô, vocês estão aqui ou não? Gente, o que esse negócio aqui tem salvado de gente, tem salvado pessoas hoje, não está no gibi. Gravações, filmagens, prints, o que tem salvado, porque tem pessoas que dizem, não, eu estava lá, eu ouvi. Vocês estão aqui ou não? Amém ou não amém? Uma vez aqui na igreja, uma irmã chegou, ela faltava a escala da igreja de criança. E na igreja de criança tem uma regra, né? Assim, todo mundo sabe, ó, no dia que você for faltar, avisa antes. No dia que você for faltar, por favor, né? Procura uma outra pessoa para substituir você, porque vai estar lá, ministro da igreja de criança lá, vai estar outra pessoa, e vai estar as crianças precisando do apoio. Avisa, beleza. A pessoa chegava, sei lá, pela 15ª vez, já um monte de vezes, em cima da hora, faltando 20 minutos, dizia, não vou. Aí minha esposa mandou uma mensagem, disse assim, minha irmã, tenha cuidado um pouco com essa situação, por favor, porque esse comportamento está trazendo um peso para a sala da igreja de criança. Essa irmã chamou a mãe dela, aí disse, mãe, a pastora falou que eu sou um peso para a igreja. Você sabe o que salvou a gente? E essa mãe procurou uma liderança nossa, em um restaurante, e disse, a pastora anda falando que a minha filha, anda falando, só falou para mim, é um peso para a igreja, estamos saindo da igreja por causa disso. Vocês estão comigo, amado? Sabe o que foi que nos salvou? A conversa e a vírgula. Vocês estão comigo? Graças a Deus a conversa foi por um print. Amém ou não amém? Amém. Amados, hoje, presta atenção, vocês estão aqui ou não? Alô? Vocês estão aqui ou não? Amém. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Há um dado real hoje, real. As instituições e os líderes das instituições, e vocês vão entender o que é instituição, estão em 3 situações hoje, ou com burnout, ou desistindo de liderar e abandonando. Eu vou dizer que instituições são essas, ou eles estão, presta atenção nisso, ou eles estão simplesmente sendo omisso. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Que instituições são essas? Família. Muito pai e mãe desistindo, abandonando lá, não querendo mais estar ali, doente, com burnout, e tanta coisa dentro de casa. Pai e mãe que está dentro de casa, já dizendo assim, não posso mais vencer, meu filho adolescente vai mandar dentro de casa mesmo. Vou deixar passar, chega de tanta briga dentro de casa. Porque é água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, não aguenta. Chegou, não, vou ter paz em casa. Para ter paz, eu vou aceitar tudo agora. Eu vou aceitar o que precisa aceitar. Vocês estão aqui ou não estão aqui, amados? Policiais estão começando a dizer assim, cansei de enxugar gelo. Não aguento mais militar contra, está ali meu colega, não aguento mais militar contra judiciário, não aguento mais militar contra o sistema, não aguento mais, vou mais nada fazer meu papel, vou mais não. Se eu puder deixar passar, eu passo. Pronto, ninguém quer mais se contaminar, ninguém mais quer se estressar, ninguém mais quer se impor ou quer se colocar na posição que tem que estar. Por quê? Porque, querido, é muito simples, basta falar uma palavra.
Quer que eu lhe diga uma coisa? Vamos lá, patrão e funcionário, quem sempre vai estar errado em primeira vista? Pelo amor de Deus, vamos ser sinceros. Pastor e ovelha, sempre a ovelha vai estar certa hoje. Abuso religioso. Vocês estão aqui ou não estão aqui? Rico e pobre, o rico vai estar sempre errado. Nós estamos com um conflito, irmão. E esse conflito é algo satânico, diabólico, para acabar as instituições. E entre elas, a família. A família, os líderes dentro da família, o pai e a mãe estão ficando doente, omisso, e tem pensado em desistir. Desistir do casamento, desistir de ser pai, e às vezes você pode desistir estando dentro de casa. Por quê? Espírito de confusão. É tanta confusão, que para ter paz, vocês podem levantar assim o dedo, 2 dedos assim, levanta o dedo assim, por favor, faça assim, paz. Não, na minha casa tem paz. Tem paz? Ou na sua casa foi feito um tratado de paz, em que está tudo acontecendo, mas a gente finge que não está vendo, só para ter paz, para não ter confusão. Porque não tem como conversar, pastor, não tem como ter diálogo, porque toda vez que a gente vai conversar tem confusão, porque toda vez que a gente vai tratar tal assunto tem confusão. Qual é o resultado? Deixa eu te dizer algo, presta atenção. Vai continuar operando o quê? Uma mão que não é a mão do Senhor, porque não deixa de ser desordem. Vocês estão aqui ou não estão aqui, amados? Sabe por quê? Vou explicar agora. A Bíblia não diz que a ordem é só paz. Presta atenção no que eu vou falar. A Bíblia diz que um reino dividido. O que é que o espírito de confusão quer trazer? Divisão. Repita comigo, diga: divisão. Divisão. Aí está Mirtes querendo apontar para um lado, Marcelo para outro. Está Cristina para um lado, Cam para outro, Ítalo para um lado, Jennifer para outro. E eles dizem: olha, já que você pensa assim, eu penso assim, a gente pensa diferente, então vamos ficar em paz. Mas na verdade, não é só um tempo. Preste atenção no que eu estou falando, porque às vezes a gente diz: gente, dê um tempo nesse assunto, mais na frente, quando vier a maturidade, vocês tratam. Tudo bem, mas eu estou falando de casais que não conseguem conversar nada que divergem. Não é só um assunto, é porque tudo acaba em briga. Tudo acaba em briga. Já viu aquele cenário que o casal diz assim: pastor, parece que eu passo o ano inteiro, é um dia de paz e um mês de briga, é um dia de paz, 2 semanas de briga, eu tenho mais briga do que paz. Deixa eu lhe dizer, há um espírito de confusão na sua casa. Vocês estão aqui mesmo nessa noite? Há um espírito de confusão. Esse espírito de confusão tem que ser denunciado, e você tem que entender. Sabe o que vai acontecer nessa paz? Com o tempo, um vai começar a dormir junto com o outro, os dois vão dormir junto, mas sonhando coisas diferentes. Vai começar a sonhar coisas diferentes. Aí é quando chega o Ricardão. O Ricardão chega sendo tudo que a esposa está sonhando diferente. E a Ricardona, não sei qual é o nome que é dado, né? A Ricardinha, sei lá, né, mano? Sei lá o nome que pode ser dado aí. A minha Piriguete, né? Sei lá o nome. Ela chega sendo o sonho que tudo que o marido está sonhando. Ou seja, já está tendo divisão. A Bíblia vai dizer que a ordem é unidade. Deus opera na unidade, não é só na paz, é paz com unidade, um pensamento. Ele diz até na igreja, tem que ser um pensamento, um sentimento e uma disposição. Não, irmão, não tem como a gente negociar, não. Tem coisas na igreja que não dá para negociar. Tem coisas da igreja que não dá para negociar, queridão, não tem como. Porque o comando é de Deus, tem que haver unidade, querido. Vocês estão aqui mesmo nesse lugar ou não, amados? Então o espírito de confusão vence na briga, e o espírito de confusão vence na divisão, mesmo parecendo que está em paz, porque o casal não sabe conversar, o pai com o filho não sabe conversar, porque
os amigos não sabem conversar, os irmãos não sabem conversar, não tem diálogo, não tem comunicação. Vocês estão aqui ou não estão aqui, amados? Oh, glória. Para o pessoal me dar uns minutos a mais, dê um glória aí, por favor, amados. Então, queridos, deixa eu falar algo para vocês, para ser ainda mais rápido. Vê como é que eu posso fazer. Em Gênesis capítulo 12, versículo 7, não vai dar para abrir aqui agora, mas a Bíblia vai dizer que Abraão teve uma visita de Deus. Eu queria muito mostrar isso para você aqui hoje. Abraão teve uma visita de Deus, e nessa visita de Deus, Abraão ficou tão feliz e tão alegre, que ele disse o seguinte: aquilo que o Senhor fez comigo, eu vou fazer agora uma retribuição para o Senhor. Eu vou fazer um altar e vou chamar de Betel. Betel significa casa de Deus. Então, presta atenção, foi algo que veio de cima para baixo. Vocês podem pedir que me diga de cima para baixo? Abraão edificou algo, construiu algo que veio de cima para baixo, e foi bênção para Abraão. E até hoje nós temos a bênção de Abraão. Mas o pessoal de Babel, da Torre de Babel, quis edificar algo de baixo para cima. Tudo que é edificado de baixo para cima tem um prazo de validade. Tudo que é edificado de cima para baixo é eterno. É de geração a geração. É de geração a geração. Vocês estão comigo? A gente não entende isso, e a gente não compreende isso, mas deveria entender mais. Tem homens nos Estados Unidos, homens inclusive de outras nações como judeus, que já está não sei quantas gerações abençoados. E quando você vai ver a origem, teve alguém lá atrás, um patriarca lá atrás, que fez algo que tem abençoado suas próximas gerações. É a geração, pode tirar o dinheiro, pode roubar, pode quebrar, pode o que for. Deus dá outra inspiração, o cara fica rico de novo. É por isso que tem aquela música, que é a bênção, se derrame. Vocês estão comigo, amados? Aquilo que é edificado de baixo para cima não vai ter prazo de duração muito longo. O que isso quer dizer, pastor, com isso? Babel significa porta de Deus. Olha que ousadia. Eles queriam construir uma porta, e eles se considerassem como Deus, para entrar por essa porta, dizendo: Deus, eu não preciso de você não. Nesse aspecto, o que é que nós podemos tirar disso? Simples. A gente precisa compreender que tem amizades que estão sendo edificadas de baixo para cima. Não há tempo de poder me aprofundar nisso, mas eles estavam com o coração errado. Eles tiraram Deus da história. Eles tiraram Deus da história. E Deus disse: a gente precisa confundir eles. E naquele momento, eu não sei se você vai entender, Deus liberou uma semente para haver confusão. E a confusão naquele momento foi que cada um tenha uma linguagem diferente. A linguagem é o que retira o espírito de confusão, e a linguagem é o que coloca o espírito de confusão. Só que aquilo que você edifica de cima para baixo é quando você está preocupado com o que Deus está sentindo. Quando você entender que você brigando com seu esposo, você está brigando com Deus antes de tudo. Quando você entender que você ofendendo sua esposa, você está ofendendo Deus, a gente não vai mais fazer isso. Porque antes de você topar no seu esposo, na sua esposa, você está topando numa ordem, e é a ordem de Deus. E a ordem de Deus é: mulher, respeite seu marido, marido ama sua esposa. Você não está batendo. Presta atenção, se eu disser assim: Rayane, vá lá na sala VIP, fale isso e isso para os visitantes. Aí Rayane vai. Quando Rayane chega lá, o pessoal da sala VIP chega e diz: quero saber disso não. Rayane não pode se sentir ofendida, porque ninguém maculou Rayane, maculou uma ordem do pastor Joselito. Quando eu maculo uma ordem de Deus, eu não estou maculando meu esposo e minha esposa, eu estou maculando Deus. Quando o filho, ele desonra pai, os dias dele são encurtados. Quando o pai, ele também só lança ira no filho, só ira no filho, só ira no filho,
Ah, pastor, meu pai, o diálogo comigo só foi madeira, só foi bater, não tinha uma palavra. Ele diz, retirando a palavra, deixa eu te dizer, você semeou ira, também os pais não terão sobre ele prosperidade. A Bíblia fala sobre isso. Então a Bíblia está dizendo que há ordem. Dentro dessa ordem o diabo vai querer trazer confusão. Havendo confusão, existe, irmão, perca de tempo de vida, existe, queridos, perca de valor, existe saúde no meio, e nós precisamos resolver isso. Agora, entenda, pastor, como eu identifico um relacionamento que é de baixo para cima? É quando esse relacionamento não tem nada de Deus. Tenha cuidado. Mas pastor, por exemplo, eu tenho um sócio, me ame, olha, é pouco tempo, por favor, me entenda. O que eu estou dizendo é, quando você tem um relacionamento, mas pastor, até na igreja, todo lugar, não é porque você está na igreja hoje, com alguém hoje da igreja, que você tem um amigo da igreja, um sócio da igreja, que não pode cair amanhã. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuida para que não caia. Existe um diagnóstico de lugar de risco. É quando a presença de Deus está sendo desvalorizada. Sabe quando você entra num ambiente que está havendo discussão, confusão, já começa a perceber, peraí, Deus está nisso aqui? Eu estou achando que já está começando a operar alguma coisa. E sabe quando é que você percebe isso? Vou dizer agora. Quando você diz assim, Rui, filé ali na mesa. Aí Rui diz, ah, filé à milanesa. Não, filé ali na mesa. Não, filé à milanesa. Sabe quando você está num lugar que quando você fala uma coisa, todo mundo entende errado? Sabe num lugar que quanto mais mexe, mais tem problema? Sabe num momento que você fala algo, e é grego e é troiano aquela história? Não, mas não foi isso que eu falei. Rapaz, eu tive outra intenção, eu tive outro pensamento, eu tive outra situação. Comece a colocar Deus nesse negócio. Comece a entender que não vai ser a sua força. Vai ter que ter diálogo? Vai. Mas você vai ter que agir com muito amor. E o amor, gente, eu estou chegando lá, fica comigo. E o amor é algo que não é fácil de ter. Não é fácil de ter o amor. Queridos, Moisés curou sem o Espírito Santo. Ele curou com o Espírito Santo. No Antigo Testamento, com o Espírito Santo. Eu posso curar pessoas. No caso, eu posso ser usado para curar pessoas e não ter o Espírito Santo. A Bíblia diz que nos últimos dias homens vão dizer que curei em teu nome, profetizei o teu nome. Mas ele vai dizer, eu nunca tive com você. E o amor é diferente. Eu posso pregar sem o Espírito Santo. Eu posso curar sem o Espírito Santo. Dentro de mim eu estou falando. O Espírito Santo só me usando por sobre. Mas eu só posso perdoar com o Espírito Santo. Eu vou dizer de novo. Eu só posso perdoar com o Espírito Santo. É verdade. Eu só posso amar o irmão com o Espírito Santo. Porque igreja, família, casamento, relacionamento é complicado. É complicado. Com Davi indo para a casa do Senhor, que ele fala que aquele cabra lá ia para a casa do Senhor com ele. É complicado na igreja, no início da igreja. É complicado aqui na nossa igreja hoje. E numa igreja que tem 30 mil pessoas. Irmão, eu tive ano passado uma igreja que é considerada das mais saudáveis do Brasil. A igreja de Paulo Manzoni, a igreja Batista Central, fazendo uma mentoria lá. Ele teve que desligar 300 células, 3 mil irmãos, por causa de facção. Eu estava lá com Santana. Facção, uma igreja que tem 30 mil irmãos, 3 mil células, 2.500 líderes. Ei, irmão, deixa eu dizer algo para você. Ele disse, não, eu prefiro não continuar crescendo nessa parte aqui, do que ter confusão e não ter a bênção dentro da igreja. Deixa eu te dizer algo para você, querido. Precisamos compreender o que eu estou te dizendo agora. Toda a igreja pode ser a mais considerada saudável. Toda a família, como disse a professora Sâmia, não existe igreja Hollywood, família Hollywood, casamento Hollywood. Sempre vai ser um palco para espírito de confusão vir. Agora, eu estou lhe dizendo algo. Se você está em um ambiente que pessoas não têm aliança com Deus, esse lugar
tem muita propensão e mais facilidade para ter mais confusão. Não, pastor, até que não. Às vezes nós não estamos tendo confusão porque estamos sendo aquiescentes com algumas coisas. É outra coisa. Pastor, pelo contrário, quando eu me associei com os irmãos da igreja, foi que eu tive confusão. Verdade, porque eu falei exatamente isso, fiz o preâmbulo antes. Mas nós precisamos compreender como é que a gente entende que a construção está sendo de baixo para cima. Quando eu começo a perceber que eu não estou tendo mais respeito, que eu não estou tendo mais temor, que eu não estou mais buscando ver o Senhor naquele relacionamento. Tenha cuidado. Tenha cuidado com relacionamentos que começaram com conversas da palavra, começa a conversa de igreja, fome e apetite pelas coisas do Senhor, mas hoje é só coisa do mundo, é só coisa mundana. Tenha cuidado, irmão, porque esse é um relacionamento que está perdendo a peso, a densidade das coisas do Senhor. O relacionamento tem que ter propósito. A sociedade, propósito. A nossa vida, propósito. E nós ali teremos unidade. Na unidade Deus vai ordenar a bênção. Escuta o que eu estou lhe dizendo hoje. Tem exceções? Óbvio. Eu já disse aqui. Mas nessas exceções, mantenha-se com a sobriedade dobrada. Queria chamar o grupo de louvor. E eu queria agora falar com vocês sobre qual é a nossa solução. Pastor, qual é a solução? A solução nós vamos colocar aqui agora para você, querido. Primeiro, reconheça a armadilha do espírito de confusão. Você tem que entender qual é a armadilha do espírito de confusão. Qual é a armadilha que o diabo está usando? A armadilha que o diabo está usando é algo que você começa a perceber e sentir que está sendo só naquele ponto. Você precisa reconhecer, perceba. Você consegue perceber. Você consegue perceber se é uma pessoa, se é um assunto, se é um ambiente. Você tem que entender, identificar. Primeira coisa, identificar. Tá, eu percebi, pastor, que a confusão minha com meu esposo é quando a gente vai falar dos nossos filhos. Você percebe que não pode desistir dos seus filhos. Então não estou mandando você identificar a situação da armadilha para desistir. Eu estou dizendo, você precisa verificar esse ponto, verificar o que o diabo está trabalhando e entender o porquê ele está fazendo isso. Para aí, o diabo está militando nessa situação para eu brigar com meu esposo, e aí eu dizer bem assim, agora é você que cuide dele, e aí anula a participação do pai. Não, vai anular a participação da mãe. Então o diabo venceu. Eu tenho que entender o que é que o diabo está projetando ali. Eu tenho que entender qual é a armadilha e o porquê ele está querendo fazer isso. Por que é que ele está fazendo isso? Porque se ele está atacando isso daí, eu tenho que saber que isso é precioso para o diabo e também é para mim. Vocês estão comigo, amados? Lembre que é com algo que vai ser muita expectativa. Vai ter muita expectativa. Daí, a segunda coisa, perdoe por decisão e não por emoção. Me dê mais 3 minutos só nessa parte aqui. Isso é muito importante. Quando Pedro perguntou a Jesus, Jesus, como é que eu faço a perdoar? Ele disse 70 vezes 7, 490 vezes por dia. Dá um perdão a cada 3 minutos. A orientação, perdoe primeiro por decisão. Veja, o que Jesus estava querendo dizer para Pedro é, Pedro, perca as contas. Perca as contas. Você vai entendendo, eu vou chegar. Veja que eu vou chegar. Pastor, eu fui traído 4, 5 vezes. Perdoar é confiar? Não. Perdoar é uma coisa, confiar é outra coisa. O que é perdoar, pastor? 100%. Depois que Jesus fala isso para Pedro, ele diz para Pedro assim, eu vou contar uma parábola, e no final da parábola ele diz, perdoar com todo o seu íntimo. Vou dar um exemplo. Imagine que alguém lhe fez muito mal e você confessou que perdoou essa pessoa. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é
perdoar de forma racional. Você vai perdoar, inclusive pela fé. Eu perdoo, em nome de Jesus. Pai, me derrame graça, me ajuda. Só que se lá na frente alguém cai, essa pessoa cai, e vem um sentimento, mesmo que seja micro, dentro de você, dizendo: toma, você não perdoou de todo o seu íntimo. O perdão de todo o íntimo é quando não tem mais nenhum pequeno sentimento ruim. Não há sentimento nenhum ruim dentro de você. Por isso que José, para perdoar os irmãos, ele teve que se guardar dentro de um quarto. E a Bíblia diz que os gritos de José se ouvia do palácio, uma distância absurda. Às vezes para perdoar vai doer muito, mas você não pode guardar isso dentro de você. Porque se você guardar isso dentro de você, você vai perder dinheiro, você vai ficar doente, você de verdade pode ter opressão demoníaca e coisas desse tipo. Eu quero dizer para você, cuidado com qualquer ressentimento dentro de você. Quando alguém fala de Beltrano para você, o que você sente? Não, pastor, mas eu já decidi perdoar. Amém. Então continue confessando, continue falando, até que não reste mais nada dentro de você. Decida amar. Por isso que a chave é amar. E decida chegar num ponto que você vai viver amando, e que você vai saber diferenciar expectativa. Presta atenção no que eu estou dizendo: expectativa, realidade, direção de Deus e percepção se Deus já está saindo. Nós temos que estar sóbrios, percebendo. A Bíblia diz que o diabo está ao redor buscando quem pode tragar. Se você parar para observar quantas pessoas estão ao seu redor que têm acesso ao coração, ore por elas. Todos os dias ore por elas. Ore por elas, por favor, todos os dias ore por elas. Porque são essas pessoas que o diabo está tentando usar para atingir você. Você vai ter que amar essas pessoas. Vai ter que entender que o diabo vai tentar usar essas pessoas. Você vai ter que perdoar essas pessoas. Eu sei que vai ter momentos que não vai dar mais para andar junto, irmão, por questão de confiança, até por questão mesmo, por alguma situação que pode ter acontecido. Mas que em você não reste mais nada. Que em você não reste mais nada. Mais nada no seu coração. Mais nada dentro de você. Ande solto, ande livre. Não permita que o espírito de confusão deixe dejetos em você, intoxicação dentro de você. Libere. Você não merece carregar isso. Você não merece ter sido traído, traída. Você não merece ter sido oprimido, oprimida, e ainda arcar com todo o prejuízo que o diabo quer colocar em você. Não, libere, irmão. Você precisa liberar. Eu espero que você entenda todo esse espaço aqui, amém? Terceiro, ore por essa pessoa. Como eu disse, ore por essas pessoas. Ore muito por quem machucou você. Você ainda percebe que tem sentimento dentro de você. Ore, irmão, ore muito, mas ore muito dentro de você. Irmão, ore muito mesmo, ore. Sabe, se derrame do coração mesmo com Deus. Ore mesmo. 4, restaure o respeito. Como assim, pastor? Se você percebe que esse é um caso que você precisa entender. Se você percebe, escuta o que eu estou falando. Se você percebe que foi uma área que o diabo usou, que o diabo, ele destruiu aquele relacionamento, ou que arranhou, e foi perdido o respeito e o amor. Eu estou falando aqui com casais, com pais, com filhos, com irmãos, com amigos. Busque restaurar aquela situação. A Bíblia diz que o que depender de vós, tenha paz com todos. O que depender de você, tenha paz com todos. Sabe, irmão, eu vou dizer algo para você. Melhor do que ninguém é a justiça de Deus. A nossa justiça é muito ruim. Quanto mais a gente mexe, mais pior. Sabe, irmão, eu oro de verdade. Sempre eu oro. Pai, eu não me alegro. Às vezes quando eu sei que alguma coisa aconteceu e tal, eu digo, meu Deus, foi um desperdício. Foi algo que não precisava, não necessitava. Tenha misericórdia, Senhor. Por favor, tenha misericórdia. Sabe, irmãos, deixa eu dizer algo para você. E eu queria dizer para vocês de verdade.
Essa chave de hoje é uma chave que talvez, é uma chave que, quando eu falei naquele momento que Moisés, ele operava com o Espírito Santo, eu queria ressaltar de novo isso. Jesus estava dizendo no Antigo Testamento, Pedro, no Antigo Testamento não tinha condição nenhuma de ninguém perdoar de verdade. Mas nessa nova aliança, eu vou derramar um Espírito sobre meus filhos. E nessa nova aliança vai ter um recurso, que é o Espírito Santo. Só nessa nova aliança que você vai conseguir perdoar e andar em perdão. Por que Jesus quis falar sobre isso? Porque não é fácil perdoar. Não é fácil. A gente precisa do Espírito Santo. Dependendo da expectativa, a gente vai lembrar que quem muito a gente amou, provavelmente essa pessoa machucou também proporcionalmente. E é difícil, não é fácil. E às vezes leva tempo. Às vezes primeiro a gente entra por fé, falando, declarando, mas o sentimento não acompanha. Mas você vai trabalhando e desliga. E aí você tem que fazer uma coisa. Ao passo que você vai trabalhando aquilo que foi machucado, nas novas e nas outras relações, ou até nessa mesma, fica com os olhos abertos. Não permita que esse relacionamento, qualquer um, seja construído de baixo para cima. Lute para ser sempre de cima para baixo. Deixa Deus nesse negócio. Pastor, eu tenho um sócio que ele não é cristão. Eu tenho que deixar a sociedade hoje. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Você vai continuar orando por ele, mas você tem que redobrar. Pastor, meu sócio é da igreja, mas está tendo confusão. Já entrou o espírito de confusão. Você agora vai ter que orar e vai ter que sentar com esse irmão da igreja e conversar com ele. Pastor, onde é que está escrito isso? Eu vou lhe dar referência. Mas vou para a quinta. Permaneça plantado. Permaneça na posição. Como assim, pastor? Lembra quando eu falei, por exemplo, de pais que estão brigando por causa dos filhos? E às vezes o pai diz, então agora é com você, mulher. Ou a mulher diz, agora é com você, pai. Está errado. O pai não pode negociar um filho. A mãe não pode negociar um filho. Tem coisas que são inegociáveis. Você tem que permanecer. Tem nada a ver isso daí. Está entrando na pilha do diabo. De jeito nenhum. Permaneça. E peça graça ao Senhor. Sexto, confie na justiça de Deus. Para finalizar, eu queria ler para você o que está escrito em Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura. Guarda-te para que não sejas também tentado. Alguém diz assim, pastor, onde é que está escrito que se alguém me machucou, eu tenho que ir até ele? Aqui. Alguém já me perguntou, pastor, por que Beltrano me machucou e eu tenho que ir até ele? Porque se ele é o mais carnal e você é o mais espiritual, você tem que ir até ele. Mas quando você for, você tem que ir com o espírito de brandura. Porque eu já vi irmãos querendo cumprir esse princípio indo assim. Como eu sou mais espiritual do que você, eu estou vindo. Como eu sou mais crente do que você, eu estou vindo aqui. Como eu sou mais espiritual do que você, toma aqui uma oferta. Não, irmão, não tem nada a ver isso aí. Isso é humilhação, não tem nada a ver com isso. Você tem que chegar até o irmão. Irmão, aquilo que aconteceu machucou meu coração. Eu queria ver se tem condição da gente ter uma conversa em paz. Tem como a gente resolver esse negócio, irmão. E ali você vai tentar conversar com a pessoa e vai orar por aquela conversa. Existem momentos que a pessoa pode dizer, não, pastor, eu não quero. Pode ser que a gente converse com a pessoa e a pessoa ainda não quer conversar, não está pronta. Você vai orando. Mas uma coisa você pode fazer, pastor, a pessoa não quer conversar comigo. Então, quando a pessoa não quer conversar comigo, ou eu percebo que a pessoa não está pronta nem para ter essa conversa, eu orei e o Espírito Santo disse, não vá agora. Mas tem uma coisa que você está indesculpável, que é 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9, que diz assim, finalmente sede todos de igual ânimo, compadecido fraternalmente, amigos, misericordiosos e humildes, não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança.
O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, presta atenção. Ele diz assim: alguém chegou para você falando mal de alguém, só abençoe. Eu abençoo o Beltrano, que Deus abençoe ele. Pare de se justificar. Pare de ficar se protegendo. Chega uma hora que não tem mais o que está falando. Chega uma hora que a justiça é Deus mesmo. É só dizer: Pai, abençoa Beltrano, abençoa Cicrano. Senhor, eu abençoo Beltrano, eu libero bênção sobre ele. A pessoa vem e fala mal, e você diz: olha, quanto a Beltrano, só tenho gratidão. Quanto a Cicrano, só tenho gratidão. Já imaginou aquele repórter chegando? O demônio, o repórter do inferno chegando na cabeça de alguém ou na sua cabeça? Mas é o diabo mesmo que vem. O diabo vem e diz: olha, está vindo Beltrano. E você diz: que bom que ele está crescendo, que bom que ele está sendo abençoado, que bom que agora ele está feliz. Que Deus abençoe, que ele seja muito próspero, que ele possa crescer, avançar, que ele possa fazer isso, ainda que sua carne esteja assim. Aí você diz: não, mas ele tem que ser abençoado mesmo. E você abençoa. Mas você imaginou agora o repórter da pessoa mesmo, num ser humano? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Agora imagina a pessoa cheia de cão na cabeça e vai lá: Dene, o irmão lá falou de você. Aí Dene diz: pois, o irmão lá é a careca mais linda depois da do pastor. Depois da do pastor, é a careca mais bonita que existe. Aí o cara diz aqui: rapaz, o cara só falou bem. A Bíblia diz que você joga agora brasas na cabeça dele. Essa pessoa fica zoada, ele fica endemoniado nele mesmo. Ele diz assim: não, pai, porque Beltrano falou mal de vocês, mas eu só tenho que falar bem dele. Ele é top, ele é maravilhoso. Aí o cara diz: poxa, acabou com a minha festa, acabou com a minha gravação, não tenho material para render. Quando você abençoa, além de você cortar esse espírito de confusão, olha que poderoso, irmão, escuta agora, olha que poderoso. Ele diz que você recebe uma bênção por herança. Sabe o que quer dizer isso? E por experiência própria. Querido, quando a gente dizima, a gente recebe. Quando a gente oferta, a gente recebe. Quando você abraça alguém, você recebe. Quando você faz o bem a alguém, você recebe. Quando você abençoa um mendigo, você recebe. Quando você faz o bem, você recebe. Mas segundo a Bíblia, a oferta mais rápida que volta para você é quando você mata a sua carne e ama alguém, perdoando, e não só perdoando, ainda bendizendo. Vem uma bênção rápida para você. Vem uma bênção rápida para você. John Bevere, no livro A Isca de Satanás, ele diz que quando ele é ofendido, ele já começa a dançar em casa. Ele diz: epa, momento de perdoar. E já daqui a pouco está chegando uma bênção bem rápida para mim. Ele já começa, e ele começa a dizer: agora eu entendi porque eu posso andar em perdão. Porque quanto mais pessoas me machucam, mais eu perdoo e mais eu sou abençoado. Então quanto mais me baterem, aí Paulo diz: é porque quando eu sou fraco, aí é que eu serei forte. Por quê? Porque nas injúrias e nas calúnias eu vou me alegrar. Como é que Paulo se alegrava? Ele entendeu o que foi que Jesus fez. Jesus disse o seguinte: ei, dizem que você é o rei. O que você diz? Tu dizes: olha, Jesus, nós vamos escolher um ladrão ao lugar do seu nome. O seu nome vai ficar debaixo do nome de um ladrão. Ele diz: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus pegaram o nome dele, Deus pegou o nome dele, tirou debaixo do nome de um ladrão e colocou acima de todo nome que se nomeia. Você quer que o seu nome saia da lama? Você quer que o seu nome saia da injúria, da calúnia? Deixa eu te dizer: só abençoe, só perdoe, e vai sair triunfando sobre cada uma dessas situações. Amém, amados? Amém, amado? Então comece a se alegrar, comece a celebrar quando alguém lhe injuriar e lhe caluniar, irmão. Irmão, eu sei que hoje eu preguei muito, eu sei que eu passei do horário, estourei tudo, sei que foi um moído para algumas pessoas em algumas situações, mas eu sei porque eu estou pregando isso aqui hoje. Essas 12 chaves que Deus me deu, se você pegar isso
e você botar em prática, eu lhe digo, é salvação, é prosperidade, é cura e é libertação. Eu lhe digo uma coisa: você que ainda não está sendo injuriado, vai ser. Você que não está sendo caluniado, vai ser. Basta se posicionar, basta sonhar, basta começar a fazer alguma coisa, basta sair das malhadas, basta desejar ser alguém, basta querer avançar. Vai acontecer. Você será alvo do diabo em algum momento. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você entender isso, você vai andar em saúde divina, em cura e em provisão. Amém, amados? Vocês estão aqui, eu não estou aqui, amados? Eu queria que você ficasse em pé, por favor. Eu queria que você fechasse seus olhos e colocasse a mão no seu coração. E eu queria que você confessasse algo. Eu queria que você falasse bem forte, porque eu vou pedir para você repetir. Lembra que José teve que liberar coisas. Bota a mão no seu coração e repita assim comigo, sabe, de uma forma bem poderosa aí. Diga: eu não vou mais viver como vítima. Eu não vou mais. Eu não vou mais lutar contra meu cônjuge. Eu não vou mais lutar contra meu cônjuge. Eu não vou mais lutar contra minha mãe, meus irmãos e meu pai. Ai, meus irmãos, meus pais. Eu não vou mais lutar contra meus filhos. Eu não vou lutar mais contra meus filhos. Eu não vou mais lutar contra ninguém. Eu perdoarei, Eu perdoarei. mesmo que eu não receba pedido de desculpas. Eu restaurarei o respeito no meu lar, na minha empresa, em todos os ambientes. E por fim, eu confiarei que Deus é justo, é poderoso para reconstruir tudo que foi quebrado, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Se houve ou há qualquer operação de espírito de confusão, opressão, espírito de intimidação. Olá, querido, graça e paz. Eu sou o pastor Joselito. Eu quero agradecer a você por ter assistido essa ministração e eu espero que tenha edificado você. Eu também gostaria de lhe sugerir mais 2 ministrações que estão aqui do seu lado, para que você possa dar continuidade ao seu crescimento espiritual. Com certeza, essas ministrações vão edificar você também. Eu também queria lhe pedir que você pudesse fazer com que o nosso canal crescesse, para podermos alcançar mais vidas e fazer com que o nosso conteúdo se torne cada vez mais relevante. Então você poderia lá, por favor, se inscrever no nosso canal e acionar o nosso sininho. Eu também gostaria de lhe pedir que você pudesse mandar essa mensagem para mais uma pessoa que o Espírito Santo possa estar colocando no seu coração agora, porque eu sei que uma mensagem ungida transforma a vida daqueles que o Senhor está querendo abrir o coração por meio de uma palavra, e você pode ser um agente, um missionário, um evangelista desta palavra. Que Deus abençoe você e eu te espero na próxima ministração.